Amém. Cara, parece que foi há muito tempo atrás, mas na verdade foi ano passado que um filme chamado... Aí, o microfone aqui tá tranquilo ou fica aqui, aqui coladinho, né? Foi mal. Cara, ano passado, no começo do ano passado, lançou um filme chamado 1917. Alguém já viu esse filme? Quem já viu, levanta a mão aí. Cara, filmaço, né? Filme muito bom. O que rola mais ou menos no filme, né? 1917 é um ano de guerra, Primeira Guerra Mundial. E no caso específico do filme, eles focavam muito na guerra ali que tinha entre os ingleses e os alemães. Se Deus quiser isso, tá? Aí, no enredo do filme, né, uma parada acontece que é o seguinte: a Alemanha planeja uma armadilha para um determinado batalhão inglês. Então, assim, a galera da Inglaterra ia atacar, só que, na verdade, era uma armadilha. E um outro batalhão inglês, que estava mais distante, sabia disso, conseguiu interceptar isso, sabia que rolasse essa armadilha, só que eles tinham uma tarefa muito difícil, de enviar uma pessoa para sair do batalhão que estava distante, para ir até aquele outro e falar: rapaziada, não ataca, porque é armadilha, vai dar ruim. Então, surge um cara, que é o personagem principal do filme. Ele sai lá do batalhão que ele estava, e ele tem essa missão de carregar essa mensagem até o outro batalhão. Cara, era uma mensagem extremamente importante. Era uma mensagem que, assim, se ele mandasse bem e tivesse sucesso, muitas vidas iam ser salvas. Só que se ele mandasse mal, cara, ferrou, assim, um monte de gente ia morrer, ia ser tenso. Por que eu estou falando desse filme, cara? Porque ele tem algumas coisas a ver com a nossa vida. Se você é crente, se você segue Jesus, primeiro, você também tem uma missão. Segundo, a sua missão também é carregar uma mensagem. E terceiro, essa mensagem também é questão de vida ou morte. E vida ou morte eternas. Cara, como é que foi mais ou menos essa missão? Eu vou tentar explicar muito rápido. Jesus catou a rapaziada ali dos discípulos: ó, chega aí. Aí falou assim: me foi dada toda a autoridade nos céus e da terra. Por isso, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, do vão e façam discípulo, ficou conhecido como a grande comissão. Cara, é uma grande missão em conjunto, em cooperação. Essa é a grande missão do crente. Se você, cara, já segue Jesus, você precisa saber que você está nessa missão. E que essa missão é muito importante, muito importante. Agora, eu só queria pensar, assim, mais uma viagem, né? Eu me amarro em viajar. Imagina que se no filme, lá em 1917, o cara que tinha a missão de enviar a mensagem fosse um cara completamente despreparado. Tipo assim, pô, ele tem que ir para São Gonçalo. Ah, mas eu não sei ler um mapa. Eu não sei fazer. Aí, pô, o cara tem que correr, né? Mas o cara não tem condicionamento físico. É tipo o jogador do Botafogo, assim, tendo que correr tal, impossível. Imagina se o cara é despreparado. Cara, essa mesma parada pode valer um pouco para a nossa vida. Eu não tenho uma pretensão aqui de preparar ou capacitar vocês para a missão. Eu creio que Jesus já fez isso, vai continuar fazendo. Mas existe um texto na Bíblia em que Jesus chama uma pessoa ordinária para viver uma vida de pregação do Evangelho, para viver na missão de maneira muito intensa. E eu creio que a partir desse texto que vai ser exposto, a gente pode tirar algumas lições, algumas paradas preciosas que vão ser úteis para a gente ao longo da nossa missão. Então, cara, se você quer, assim, aprender sobre essa parada e poder aplicar na sua vida e poder ser um bom missionário, eu preciso que você faça uma parada agora, que é abrir a sua Bíblia em Lucas 5, versículo 1, cara. Como a palavra é poderosa, como ela pode fazer coisas tremendas na nossa vida. Lucas 5, versículo 1. Abre aí, Arthurzinho, pra gente. Lucas 5, do 1 ao 11, que a gente vai ler. Eu tô frenéticozão. Já abriram. Imagino que você já tenham aberto aí. Ninguém nunca responde, cara. Isso é maravilhoso. Nem Walter fez um sinalzinho com a cabeça assim, cara. Ah, obrigado, tá vendo? Então, se Walter abriu, todo mundo abriu. Vou ler aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Galera, isso daí é o Mar da Galileia, tá? O Mar da Galileia, na verdade, é um lago mesmo, só é um lago muito grande, ainda que chama de mar. Mas é um lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia Jesus, de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Mas por que é você, Jesus, que está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Cara, que texto maravilhoso. Antes eu só queria abrir um parênteses. Pô, Simão é Pedro, tá? Tem um evento lá, Jesus chega para Simão: seu nome vai ser Cefas, aí Cefas significa Pedro em grego, que significa pedra. Então, assim, Simão é Pedro, porque tem as cartas de Pedro, né? A gente está acostumado a ouvir Pedro e não Cefas. Então, cara, eu vou falar Pedro, e Pedro é o Simão do texto, tá ligado? Que falou para Jesus: porque é você que está falando isso, eu vou lançar as redes. Beleza? Só para ninguém fazer confusão. E o que está rolando nesse texto? Jesus já havia um tempo que ele... Cara, vou ficar atento nesse microfone. Já havia um tempo que Jesus estava fazendo milagres, curando a galera e ensinando ao povo. E nesse texto em específico, ele vê uma galera que estava sedenta pela palavra, que estava comprimindo ele para ouvir a palavra. Então, ele pega emprestado um dos barcos de Pedro, se afasta de modo que ele consiga falar para a maior quantidade de pessoas, inclusive a Pedro, que estava lá no bonde, né? E depois, cara, dele ter ensinado e falado para o povo, Jesus decide ensinar de um outro jeito. Ele estava ensinando com palavras, ele decide ensinar com o teu poder, cara. Ele faz um milagre absurdo. Do nada, Jesus pede para Pedro ir mais para o fundo do barco, lançar as redes, e uma pesca maravilhosa acontece. Provavelmente a maior pesca que aquela galera já viu. Era peixe, meu irmão, para tudo quanto é lado. Era barco afundando, era crise do peixe, muito peixe. Só que, diante disso, Pedro tem uma reação um pouco imatura. Cara, ele fala assim: não, eu sou pecador, se afasta de mim. Ele pede para se afastar de Jesus. Bizarro, né? Mas o que Jesus faz, cara? Jesus é meio, Jesus se aproxima de Pedro, ele faz o contrário. Ele manda umas verdades: tua vida vai ser transformada, valeu? E aí, cara, ele traz Pedro para si, e no final do texto, Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos que viriam a ser os discípulos amados, assim, fechamento com Jesus mesmo, largam tudo e seguem Jesus. Cara, é muito impressionante. Vocês estão lendo aí a parada de Atos? Eu queria dar um salto no tempo, rapidinho. Cara, esse Pedro, que queria se afastar de Jesus e estava lá no barquinho, é o mesmo Pedro que lá em Atos 2 pregou para uma galera, né? E 3.000 pessoas se converteram, cara, com a pregação dele. Ele era, assim, uma liderança muito importante na igreja, especialmente no começo. E por que eu estou dizendo isso? Cara, porque o que Jesus disse para ele se concretizou. Mano, Pedro virou um ótimo pescador de homens. E o que é pescador de homens? Você pode estar noiado com isso. Não, pescador de homens, parada estranha. Cara, é justamente a parada da missão, de você pescar homens para perto de Jesus, de você pescar todos os homens para perto de Jesus. Isso faz parte da grande comissão que Jesus revelaria melhor no futuro. E esse é o chamado de Jesus para Pedro. Imediatamente se tornar um pescador de homens. Esse chamado hoje se estende para todos nós. E o que a gente pode aprender através desse texto? A primeira lição que eu queria tirar com vocês vai aparecer aqui. Eu sempre falo que é a Janaína que bota, né? E eu sempre erro também. Essa não. Cara, Jesus
é o professor de todo o missionário verdadeiro. Jesus é o cara que ensina todo missionário de verdade, todo missionário que é para valer. Olha que maneiro essa parada no texto. Jesus, cara, provavelmente estava cansado, porque ele ensinava a muitas pessoas, e já há muito tempo, ele olha para o povo e decide alimentar esse povo com a palavra. Ele podia muito bem só descansar e falar para quem conseguisse, assim, dali, mas, cara, ele decidiu sair da zona de conforto mesmo, pegar um barco, se afastar para conseguir falar com as pessoas e ensinar o povo. E dentro do povo estava Pedro. Então, antes de Pedro ser chamado, Pedro ouviu Jesus ensinar. Um bom tempo. E, cara, se você acha que Jesus só ensinou com as palavras dele, cara, eu vou tentar manter o microfone aqui, fica aqui. Se você acha que Jesus só ensinou com palavras, você está enganado. Ele também tinha acabado de ensinar com exemplo. O cara saiu da zona de conforto e falar com o pessoal. Foi tipo assim, ó, Pedro, eu vou te chamar para pescar homens, só que eu estou pescando homens aqui. Ele ficou mó tempão pescando homens na frente de Pedro, para depois chamar Pedro para pescar homens. Ele ensinou Pedro através do que ele fazia. Foi tipo assim, ó, Pedro, eu vou te chamar para uma parada, e é assim que se faz. Você tem que estar disposto a sair da sua zona de conforto e amar as vidas ensinando a palavra. Você tem que pregar para o máximo de pessoas que você puder. Pedrão, para tu pescar homem, tu tem que ter disposição, cara. Você tem que ter vontade, você tem que ter determinação. Cara, eu queria enfatizar isso aqui. O contato com a palavra de Jesus é o que mais nos capacita para a missão. Tem aquela frase, né? Se Deus chama, se Deus envia, Ele também vai te capacitar. Cara, essa capacitação está sobretudo na palavra. E, meu irmão, hoje em dia, a gente tem 4 livros que falam de muita coisa do que Jesus fez, que fala de um monte de ensinamento dele. Tem um que mostra até algumas orações de Jesus. E, além disso, a gente tem mais 62 livros, fiz a conta aí certinho, 62 livros que vão apontar para Jesus, cara. Meu irmão, a gente tem um banquetaço na Bíblia para ouvir de Jesus e ser capacitado para a missão. E eu queria perguntar para você essa noite, você tem lido? Cara, você tem minimamente lido a Bíblia, assim? Você tem ficado aí firme na campanha de Atos? E, você também tem colado com a galera que você sabe que é cheia de Jesus? Tem um pessoal, cara, que, quando a pessoa fala, cara, ela já fala de Jesus, tá ligado? Por que você também não cola com essa galera? Se você quer ser uma pessoa que faz a diferença na vida dos seus melhores amigos, na vida da sua família, se você quer ser um missionário, assim, top, você precisa considerar Jesus o seu mestre e ouvir tudo que ele tem a dizer. Jesus precisa ser seu mestre. Então, um fechamento aqui, cara, bora aprender de Jesus sempre, cara, sempre, por toda a nossa vida, bora aprender de Jesus. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto é que ser missionário é obedecer ao Deus que sabe de todas as coisas. Ser missionário é uma questão de obediência, sim. Só que é de uma obediência a um Deus que é maravilhoso e sabe de tudo. Logo depois de Jesus terminar de ensinar o povo, uma parada muito interessante assim acontece. Meu irmão, do nada, Jesus chega e fala assim, Pedro, pega o teu barco, vai lá pro fundo e lança a rede. Cara, do nada, estava ensinando ao povo ali, maneirinho, e do nada vai lá no fundo e lança a rede. Cara, não fazia sentido nenhum. Pedro, cara, era um pescador, assim, profissional, o cara tinha sócio, provavelmente tinha funcionário. Se ele não estava pescando, é porque, provavelmente não tinha peixe. O cara ficou a noite toda pescando e não vai cair, amém? E não pegou nada. Então, por que ele vai pescar agora? Isso me lembra até de uma situação, peço perdão a vocês, que, assim, eu tenho uma especialidade na cozinha, não sei se vocês sabem, mas eu sou profissional em fazer ovo. Até porque é a única coisa, assim, né, que eu sei fazer. Aí, eu sou muito bom fazendo ovo. Aí, um dia eu estava lá fazendo meu ovinho frito, e do nada chega quem? Minha mãe. Aí, minha mãe vira e fala uma parada assim para mim, Diogo, pega uma tampa de uma panela e bota por cima do ovo, na frigideira, assim. Eu fiquei maluco, eu faço ovo, mó tampão, cara, que eu vou botar uma panela em cima do sei lá o quê? Cara, qual é o sentido disso? Só que aí eu pensei um pouco melhor também.
Alguém conhece minha mãe aí? Quem conhece minha mãe? Levanta a mão. Pô, tem uma galera que conhece minha mãe aí. Bênção. Então, se você conhece minha mãe, você provavelmente sabe que minha mãe é a melhor cozinheira da face da terra. Minha mãe tá vendo aí, ó. Não sei qual câmera olhar, mas... Cara, ela é a melhor cozinheira de todas. Ela faz salgado e fica maravilhoso. Ela faz coisa doce e fica maravilhoso. Ela faz comida japonesa e fica maravilhoso. Suco. Cara, ela faz tudo bem. Então, pô, apesar de eu achar que o que ela falou não faz sentido, não fazia sentido, porque assim, cara, minha mãe é braba da cozinha. Cara, ela sabe tudo. Tudo que ela faz fica bom. Então, eu vou obedecer. Vou fazer o que ela está dizendo aí e vou ver no que dá. Cara, no final o ovo ficou maravilhoso. Eu não sei explicar porquê, mas ficou muito bom e ficou muito bom. E o que Pedro fez foi uma parada parecida. Ele era pescador profissional e, pô, se ele não estava pescando é porque realmente ele achava que não tinha peixe. Mas Pedro, ele fala isso daqui, ó. Porque és tu, Jesus, que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Pedro podia ser muito bom, mas Jesus sempre era melhor. Era porque era Jesus, sabe? O Deus soberano, o Deus maior, o Deus sobre... Cara, Deus sobre todo o mar, sobre toda a lagoa, sobre todo o peixe, o Deus criador, cara. Ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo foi feito por meio dele, ele é o autor da vida. Meu irmão, se Jesus me pede uma parada, ainda que não faça sentido, eu vou fazer. É isso que Pedro pensou. A consequência dessa obediência de Pedro, na verdade, foi a melhor pesca que já deve ter acontecido na vida dele. Então, gente, segura essa parada daqui, preste atenção nisso. Sabendo quem Jesus é, fazer o que ele diz, apesar das probabilidades baixas, apesar do que a nossa razão diz, é sempre a coisa que mais faz sentido. Se obedecer Jesus para você não faz sentido, ainda assim acredita, é a coisa que mais faz sentido é você obedecer. Obedecer a Jesus sempre foi e sempre vai ser a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Porque Jesus é Jesus, meu irmão. O cara sabe de tudo, entendeu? E o cara é amoroso, é inteligente, ele é perfeito, cara. E eu queria saber também da sua vida. Eu sempre vou ficar alfinetando vocês, alfinetando a mim mesmo, porque eu preciso disso. Cara, a gente tem tentado imitar Jesus. Cara, você tem falado do amor dele para as pessoas à sua volta. Cara, quando Jesus fala, vão e façam discípulos, você faz o quê? Você fica parado? Pô, cara, a gente precisa obedecer ao nosso Deus, porque o que ele sabe, o que ele pensa é sempre maior. Mas, abrindo um pequeno parênteses aqui, você não precisa ser perfeito para entrar na missão, tá? Não precisa. Mas você precisa desse esforço em obedecer a Jesus. Então, cara, se você quer ser um missionário de verdade, se você quer fazer a diferença nas pessoas que você ama, cara, você tem que ter Jesus como mestre, ele te ensinando o tempo todo. E você tem que saber quem é Jesus a partir desses ensinos. E também, logo depois disso, obedecer o Senhor. Beleza? A nossa última lição, vocês podem fazer, ninguém nunca vai fazer isso, cara, nunca vai acontecer. Tudo bem. Depois eu choro sozinho. A terceira lição parece meio tropa de elite, né? A missão é maior do que tudo. Mas, pô, Diogo, isso aí está muito vago. Maior do que tudo o quê? Cara, a missão é maior do que tudo. Tudo. A missão é maior do que qualquer coisa que você possa ter nessa vida. Já no finalzão do texto, a gente lê que Tiago, João e Pedro, que viriam a ser os 3 discípulos amados de Jesus, mais próximos de Jesus, deixam tudo para segui-lo. Esses 3 caras entenderam que a missão era maior do que tudo, era maior do que a fonte de renda deles, que era a pesca, era maior do que a possível família que eles tinham ou iriam formar. Meu irmão, eles entenderam que a missão era maior do que a própria vida deles, e alguns dali pagaram isso com sangue. O viver para eles, cara, era Cristo. A missão era maior do que o pão, cara. A missão era maior do que tudo. E eu sei que provavelmente você já ouviu essa parada aqui que eu vou falar, mas eu queria te desafiar a pensar. Você está comigo aqui? Pô, bate uma palma aí. Vocês estão inteiros aí? Valeu, isso. Opa, Arthur bateu várias, pô. Valeu, Arthur. Ó, se Jesus já te salvou, tá? E ele não falha, e ele é soberano. Se Jesus já te salvou,
Por que você não está no céu agora? Se Jesus já escreveu o seu nome no livro da vida, no livro do céu, por que você não está no céu agora? Por que você está aqui nessa cadeira, me ouvindo, infelizmente, aqui, ouvindo a palavra de Deus? Mas por que você está aqui, cara? A resposta é a seguinte: você está aqui porque Jesus quer te usar para espalhar o Evangelho. Olha só, no momento que o último eleito for salvo, vai todo mundo rodar, cara, não vai ter mais isso aqui. O que eu estou tentando te dizer? Você não vai para a sua escola só para estudar, você não está na sua família só para agradar os seus pais ou estar com seus pais. Você também não está indo para a academia malhar, você não está indo atravessar a rua para se deslocar, você também não está fazendo o Enem só para passar no vestibular. Não. Cara, você está fazendo todas essas coisas porque você tem que pregar o Evangelho. Você está fazendo todas essas coisas para você poder pregar melhor o Evangelho. Essa tem que ser a sua intenção, o seu propósito. Se não fosse por essa missão, cara, você não estaria respirando aqui nesse auditório. Então, cara, chegou o tempo de a gente derrubar mesmo os muros e pensar fora da caixa, olhar para as vidas que estão em agonia e carregar a luz de Jesus. Esse é o nosso propósito, cara. A gente só está aqui para isso. Cara, o que tem roubado a sua atenção da missão? O que tem roubado a sua atenção da missão? O que tem preocupado você mais do que a missão que Jesus te delegou? O que você ainda não deixou para trás? Se você quer ser um missionário, brother, você precisa sacar que a missão é realmente maior que tudo, que ela é o nosso propósito. E assim, vocês querem saber de uma parada muito irada? Ao passo que a gente entende que a missão é maior que tudo e larga tudo pela missão, a gente também recebe de Deus absolutamente tudo que a gente precisa. Ao passo que a gente deixa tudo para seguir Jesus, a gente tem toda a convicção que Jesus nunca vai deixar nos faltar nada do que a gente precisa. E essa é a primeira aplicação. Nunca deixe de confiar na soberania e na provisão de Jesus. Nunca deixe de confiar que Jesus está cuidando e vai dar para você tudo o que você precisa. Pensa comigo na situação de Pedro, um pouco antes da pesca, cara. Viaja comigo mais uma vez. O cara e os funcionários dele ficaram acordados a madrugada toda pescando. O cara e a galera da pesca estavam pescando a noite toda, lançando redes. E eles não pegaram sequer um peixe. Cara, sabe o que é pegar? Nenhum peixe. Imagina que você é dono de uma loja, tu abriu a loja, uma hamburgueria, e por um ano inteiro não vem nenhum cliente. Cara, que tragédia. Nenhum cliente. Cara, ele não pegou nada. Antes da pesca maravilhosa chegar, é muito possível que Pedro tenha experimentado a pesca trágica, a pior pesca de todas. A mente de Pedro, assim, que podia estar ansiosa, que podia estar preocupada de, cara, os peixes meu ganha-pão e hoje, nenhum peixe. Cara, esse Pedro, possivelmente preocupado, vê Jesus fazer isso aqui, praticamente, e um monte de peixes surgir. No final, cara, é Jesus que cuida de todas as coisas que a gente precisa. E agora, eu queria um papo com a galera que está fazendo vestibular, cara. Eu sei que é chato às vezes lembrar, mas quem está fazendo vestibular aí? Levanta a mão. Levanta a outra mão. Zoeira. Ninguém fez, ou fez. Então, só para animar vocês. Então, estão fazendo vestibular, graças a Deus, né? Que bênção. Mas, pelo menos no meu ano de vestibular, foi muito difícil para mim. E eu não sei se para você, esse ano de 2020, que você estudou pra caraca, se esse ano de 2021 também, cara, foi uma tragédia, assim, foi muito ruim. Eu não sei se, de repente, a ansiedade te dominou, não sei se, cara, alguma angústia tomou o seu coração, assim, completamente. Eu não sei se o resultado do seu último simulado, ou do primeiro dia do Enem, foi, assim, uma tragédia parecida com a de Pedro, mas eu sei, cara, que depois da pior tragédia
Jesus é capaz de fazer a maior maravilha. A maior maravilha. Eu não estou falando para você aqui que você vai passar no seu vestibular com certeza e vai ser uma maravilha. Eu estou falando o seguinte, diante de todas as probabilidades ruins, Jesus, cara, Ele é capaz de prover, Ele é capaz de fazer um milagre. O mesmo Deus da pesca é o Deus do vestibular, cara. Se Jesus sabe que aquilo dali vai ser o seu sustento, o seu ganha-pão, algo que você precisa, cara, Ele vai enviar essa provisão. A gente pode confiar nisso. E, pô, é óbvio que essa parada também se aplica para geral que está aqui, tá? Não só para o pessoal de vestibular. Tá bom, Arthur? Não é só para o vestibular, não. Pode aproveitar também. Ó, cara, se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a justiça de Deus, e a missão de Deus, é nos garantido que todas as coisas que a gente precisa vão ser acrescentadas, beleza? Pô, tem uma história de um cara muito top chamado George Miller, que dentro da missão dele era ter um orfanato, cuidar das crianças. Ele tinha papo de 1.000 crianças que ele cuidava. E numa bela manhã, ou numa péssima manhã, não tinha pão para as crianças comerem no orfanato. E aí, no texto que eu li, pelo menos, George Miller chega assim, ó, galera, chega aí, crianças, sentem aí, vocês não podem se atrasar para a escola. Vamos orar agradecendo pelo pão, pela nossa comida. E não tinha comida. Não tinha comida nenhuma. E com os pratos vazios, George Miller ora e agradece pela comida que ele iria receber. Momentos depois, bate um cara na porta do orfanato e fala assim, cara, eu acordei às 2 da manhã, angustiado, e eu senti que Deus queria que eu fizesse pão para esse orfanato. E o cara veio cheio de pão para George Miller e alimentou todas aquelas crianças. Logo depois também chegou um outro cara com uma carroça de leite. A carroça de leite dele tinha atolado. E ele fala assim, cara, pega esse leite, leva para o orfanato, porque eu preciso desatolar essa minha carroça. Ou seja, o cara confiou na provisão de Deus, mesmo quando não tinha nada, cara. Ele confiou e Deus fez. Cara, a gente nunca pode deixar de confiar na soberania, na provisão de Deus. Ele é Deus sobre tudo. Amém? Agora a nossa segunda aplicação, cara, vai ser papo reto aqui para você. Obedeça a Jesus. Ai, Janaína já botou a parada, cara, incrível. Obedeça a Jesus. Eu sei que não é Janaína, tá, Stephanie? Mas é tipo, não tem aquelas paradas? Simone. Aí o Thiago Negro tem o Kaique. São os caras fictícios assim que cuidam da edição. Como a gente já está mais famoso, a gente também finge que tem umas pessoas da edição e tal. Então, valeu, Janaína. Ó, segunda aplicação. Desculpa a viagem, mano, não consigo. Segunda aplicação, uma parada para você fazer, beleza? Aplicação é uma parada para você fazer. A primeira era você confiar em Jesus. A segunda é a seguinte: obedeça a Jesus, apesar de qualquer circunstância negativa. Mesmo dando tudo errado, cara, continua obedecendo Jesus. Tem uma pergunta para você. Você, por um acaso, já fez alguma coisa virado? Tipo assim, não dormiu. E aí você teve que fazer alguma coisa depois? Pô, é cansativo, né? Cara, no texto, Pedro e o grupo dele ficaram lá pescando a noite toda, lançando e puxando e jogando rede, puxando e jogando rede. E logo depois disso, eles ficam esperando Jesus ensinar e ficam lá ouvindo Jesus. E logo depois disso, tinha uma galera já lavando as redes, tá ligado? Game over. E Jesus fala, ó, vai lá no barco e, lança as redes. E a galera obedeceu. Estava morta, estava morgada, mas obedeceu. Cara, eu e você, a gente também precisa ser assim. Mesmo a gente cansado, mesmo a gente na bad, ou sei lá, qualquer parada, bora lembrar daquela parada do início. Se a gente conhece Jesus, obedecer a Ele, cara, sempre a parada que faz mais sentido, sempre e sempre vai ser a melhor decisão que a gente pode tomar. Então, cara, não deixe as circunstâncias fazerem com que você desvie o seu foco da missão, da obediência a Jesus. A terceira aplicação é a seguinte, valeu, Janaína. Não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de seguir Jesus e se tornar um pescador de homens. Vocês repararam, cara, que no texto, Pedro primeiramente não queria seguir Jesus? Doideira, né? Ele entendeu que ele era pecador, e isso é show
Mas ele fala para Jesus, afasta-se de mim. Só que diante disso, o que Jesus faz, cara? Jesus aproxima Pedro e transforma a vida dele, cara. Transforma ele em um pescador de homens. Imediatamente. Não foi depois que Pedro tivesse mais experiência, mais tempo na caminhada. Não, cara. O texto diz assim, ó, de agora em diante será pescador de homens. Ele diz, cara, não tenha medo. Pedro era pecador? Sim, ele era pecador. Pedro era indigno da presença de Jesus, assim como eu e você? É óbvio, também. Mas Jesus se afastou dele por causa disso? Não, Jesus não se afastou dele por causa disso. Ele amou Pedro e deu para ele a chance de se tornar uma nova pessoa. Ele amou Pedro e transformou a vida dele para sempre. Cara, ele falou, Pedro, não tenha medo. E transformou ele num pescador de homens. Diante disso, você está esperando o quê? Cara, você está esperando o quê para seguir Jesus? O que está te travando, cara? Você está esperando o quê para seguir Jesus? Você está esperando o quê para se tornar uma carta viva de Deus ao mundo? Cara, você está esperando o quê para sair aí afora e iluminar esse mundo que está cada vez mais em trevas, cara, cada vez mais podre? Cara, eu sei que muitas vezes a gente vê Jesus fazendo alguma coisa na nossa vida, a gente vem aqui e, cara, a gente sente a presença de Jesus, a gente presencia algo diferente, a gente vê Jesus fazendo um milagre, mas a gente decide se afastar de Jesus. Cara, se Jesus fez isso, mas, pô, eu sou pecador, eu não posso me aproximar dele. Cara, Jesus fez isso e quer me transformar e me tornar um missionário. Só que eu já fiz muita coisa no meu passado, cara. Eu, já fiz muita besteira e o pessoal todo sabe que eu faço besteira. Não tem como eu seguir Jesus. Eu preciso me afastar de Jesus. Cara, Jesus me chama para ser um missionário, mas eu sou muito envergonhado. Eu não consigo, cara, eu não posso. Jesus, se afasta de mim. Cara, eu sei que a mensagem do Evangelho também traz que a gente pode ter paz em Deus, mas eu vivi um ano em que eu não demonstrei essa paz para ninguém. E, cara, não dá para mim, eu não sou exemplo para ninguém, eu não posso seguir Jesus e ser um missionário. Cara, eu não posso, eu não tenho condição. Eu olho para a vida da galera da igreja, eu acho que eu nunca vou conseguir ser parecido. Só que a reação de Jesus, ela vai contrária à nossa, em direção contrária à nossa. Cara, você acha que você nunca vai conseguir, mas é de arrependimento e arrependimento que eu vou te abençoar e você vai vencer os seus pecados. Cara, você tem vergonha, mas quando você abrir a boca, eu vou enviar do meu Espírito, para que seja o Espírito falando e não você. Cara, você é pecador, mas eu perdoei os seus pecados. Cara, você já fez muita besteira no mundo e na sua vida passada, mas a partir de hoje, eu te transformo numa nova criatura. Você pode ter, a partir de hoje, uma nova história. Cara, você é falho. Você é falho, mas eu decidi colocar o meu tesouro dentro de um vaso de barro como você. Eu decidi colocar o meu tesouro em você e decidi usar você para essa missão. E não tem nada que você possa fazer que vá me impedir de me aproximar de você. E, cara, quando a gente sente Jesus de novo, e Jesus se aproxima da gente, a gente já é um Pedro diferente. Esse Pedro, ele falava para Jesus se afastar dele. Pedro, um pouquinho mais no futuro, cara, vai receber uma pergunta de Jesus assim: você também não quer ir com eles, que estão me abandonando? E aí Pedro responde: Senhor, para onde eu iria? Só você tem as palavras de vida eterna. Jesus, eu não posso ir para lugar nenhum se não for com você. Jesus, eu preciso de você, eu preciso seguir você. Só você tem a palavra que faz sentido, só você traz sentido à minha vida, só você é Deus. Eu quero agarrar em você e nunca mais soltar. Jesus, eu quero ser um pescador de homens. Cara,
Jesus, ele decidiu colocar o tesouro dele em vasos de barro. Ele decidiu fazer uma obra que, na verdade, é dele. Ele sempre vai suprir isso, ele vai sempre estar com a gente. Mas ele decidiu fazer essa obra através de você, cara. Então, se essa noite você pensa em 10 milhões de limitações, cara, pensa pelo menos uma vez no chamado de Jesus. Cara, para de olhar um pouco para as suas limitações e olha para o chamado de Jesus, que é muito mais glorioso. Olha para o perdão dos pecados que ele te oferece. Cara, bora viver o Evangelho, bora pregar a palavra. Cara, não tenha medo, não tenha medo. Amém? Para concluir, cara, eu não sei o que você teria que deixar para trás para seguir Jesus, sabe? Eu não sei se você deixaria para trás o seu status, a sua reputação. Eu não sei se você teria que deixar para trás, de repente, o seu conforto mesmo, ou se você teria que deixar para trás algumas amizades que, pô, na moral, cara, você sabe que não são amizades. Ou, de repente, o que te prende é a vergonha, e você teria que deixar para trás essa vergonha. Pô, cara, tudo bem, assim, você pode ter essas limitações, mas pensa numa lógica comigo. A gente falou há pouco que é possível a gente deixar tudo por Jesus, por a gente entender quem Ele é. Cara, se Jesus é bom, se Jesus é maravilhoso, se Jesus é o cara que te faz acordar todos os dias e que te enche de graça e de misericórdia, te protege a todo tempo, faz até sentido eu largar essas paradas que me prendem e seguir Jesus. Só que pensa no que Jesus largou. Pensa no que Jesus largou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Jesus largou muito mais do que a gente jamais poderia largar. A gente pretende largar essas paradas porque a gente sabe que Jesus é maravilhoso. Só que Jesus, Ele larga tudo, inclusive sua condição de Deus. Sabendo quem a gente é, cara. Mesmo sabendo quem a gente é, Jesus decidiu amar a minha e a sua vida e Ele se entregou na missão dEle. Esse é o Deus maravilhoso. O Deus que deixa a condição de ser Deus e vem à Terra. Cara, o autor da vida morre. O Deus maior que tudo vira um nenenzinho. Tudo isso por amor, cara. Pô, e para concluir de verdade agora, eu omiti uma parte da grande comissão daquele texto. Jesus cata lá os discípulos, e os discípulos são mais ou menos vocês, tá? Fala assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A gente tem a promessa de que esse Deus maravilhoso vai estar com a gente enquanto a gente prega o Evangelho. E, cara, a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e da terra. Meu irmão, essa missão nossa vai dar bom, cara. Essa missão vai dar bom. A gente tem que entender que Jesus sempre vai estar do nosso lado, e ainda que você se sinta incapaz, ainda que você tenha medo, Jesus vai estar com a gente te fortalecendo, e a gente deve sim, cara, pregar o Evangelho com todo amor, com toda paixão. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Jesus, que desafia a gente a pregar o Seu Evangelho, Senhor, a amar as vidas, Senhor, a tentar fazer a diferença na vida das pessoas, Jesus. Muito obrigado porque você não chama a gente para ficar parado, mas você envia para a gente coragem, Senhor, e não um espírito de covardia, para que a gente vá e avance com o Teu reino, Jesus, para que a gente seja usado pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Quantas pessoas, Senhor, que a gente ama, Pai. Poxa, Jesus, eu sei, Senhor, que assim como eu, há um tempo atrás, tem pessoas cujos pais ainda não Te conhecem, Jesus. Tem pessoas cujos irmãos não Te conhecem, Senhor. Tem gente que a gente ama demais, Senhor. A gente gostaria de ver no céu contigo, Senhor. Ah, Senhor, quanta gente que a gente ama e gostaria que fosse salva, Pai. Que nesse momento, Jesus, Você possa enviar a gente a pregar a Tua palavra viva a essas pessoas, Senhor. A não mais ficar calado, a não mais se omitir, Jesus, mas a amar
os nossos queridos e demonstrar o teu amor através disso, Senhor. A gente quer ser, Senhor, a sua voz ao mundo, Senhor. A gente quer ser a sua voz ao mundo, Senhor. Poxa, Pai, usa, Senhor, usa a tua igreja, Senhor. Usa a tua igreja no nome de Jesus, Senhor. Amém.